Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o IFR e sobre o estocástico, tá? Os dois têm uma origem, tá? Muito parecida, tá? Com a mesma intenção de encontrar os momentos, tá? Os momentos de entrada aí e até de saída do mercado, tá? O que que é cada um deles? O IFR, né, significa índice de força relativa. É um cálculo feito baseado nas mínimas, tá? E nas últimas mínimas que porventura o mercado faça. E e que te dá uma ideia de em que momento que aquela ação está sobrevendida ou sobrecomprada, tá? Sobrevendida é quando a ação está muito saturada, tá? De venda, tá? Muitas posições vendidas acumuladas e onde provavelmente deve entrar uma força compradora ou que na realidade é que os vendidos vão começar a realizar o lucro daquela posição, o que tende a fazer com que a ação finalmente suba. E o sobrecompra é o contrário. Tá? A ação já tem muita gente posicionada nela, está muito comprada há muito tempo, está pesada a ponta compradora. Nesse momento, tende aos compradores que estão com lucro desfazendo as posições e também sugere aos vendedores para começar a aumentar as posições vendidas, tá? Funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Geralmente você tem aí um lucro projetado bem interessante, tá? É claro que muda um pouco de ação para ação, né? De acordo conforme você for decidir operar com uma ou com outra. Funciona bem, tanto no diário quanto no intradiário. Já em períodos longos já é meio complicada por causa do ponto de entrada. Então tem que ser em períodos diários para menos, tá? Para períodos mais curtos mesmo. É boa, é rápida. E qual que é o maior defeito? São pouquíssimos pontos de entrada, tá? São pouquíssimos. Você pega aí ao longo de um ano, se você achar aí 5, 6 entradas, é muito, tá? É muito. Já no intradiário, claro, obviamente dá mais entradas, mas também é uma, duas no dia. Então é muito pouco. É claro que você pode encontrar, pesquisando, uma ação ou outra que dê mais pontos de entrada e mais pontos de saída através do uso desses indicadores. Tá? Só que é bem difícil de encontrar mesmo. Só que quando ele dá entrada é muito bom, tá? Erra muito pouco. É bem interessante, né? O estocástico é o mesmo conceito, tá? Só que o estocástico é baseado nos últimos períodos, o que? A média dos pregões que fecharam com alta e das médias dos pregões que fecharam em queda te dá um índice, dividindo um pelo outro. E esse índice é colocado num gráfico e também te dá a posição de sobrecompra e sobrevenda. Tá? É até engraçado que o IFR estocástico, eles trabalham muito bem juntos e muito mal separados. Tá? É como aí um levantador e um cortador, né, no vôlei. Não adianta nada um levantador ótimo se o cortador for ruim, e também não adianta muita coisa um cortador muito bom se o levantamento também vem ruim. Então, separado não adianta para muita coisa, só que juntos é uma máquina, tá? É uma máquina mesmo. Uma máquina de quê? De fazer dinheiro, tá? É muito boa. É muito boa. A pena que ao longo aí de um ano você vai ver 5, 6 vezes aí uma oportunidade, né? Mas quando acontecer, aí você aproveita, aí você entra. Tá? É bem interessante. Eu já deixei aqui, mas eu vou fechar para mostrar para vocês exatamente como que é. Opa. Então você vê aqui, né? Inclui indicador. Opa, antes disso tudo, vamos ver se está algorítmica. Está algorítmica. Está logarítmica, desculpa. Então indicador. Tá? É fácil. Estocástico. Qual é estocástico? Rápido. Tá? Estocástico rápido. Eu preciso de um rápido e de um não tão rápido assim. Por quê? Porque um funciona como controle do outro. Tá? Se um der entrada e o outro não, não entra. Tá? Os dois têm que dar entrada. Por isso que torna um pouco mais raro de você ver uma entrada, mas acontece. Tá? Eu vou até aqui abrir a propriedade do estocástico para você ver, porque às vezes na sua corretora está um pouco diferente, tá? Então é assim, período de 3 é tipo aritmética, tá? Exatamente como está aqui. Então caso esteja diferente, corrige para dessa maneira que dá mais certo. E vou colocar o outro, vou colocar o IFR. IFR. Inserir. IFR, vou fazer a mesma coisa, vou abrir para você. Então período 9, tipo clássico, tá? O normal, tá? Sem reinventar a roda, tá? Eu vou escolher uma ação. Tá? Bom, antes deixa eu dar uma explicaçãozinha de como que são essas entradas, né?
Eu deixei aqui o zoom bem distante, mais para você enxergar a característica da variação da cotação e o que acontece, né? Você pode ver nesses momentos em que tanto o IFR quanto o estocástico sobem, que com efeito a ação sobe também. Tá? Então eles acompanham aí nesse momento de queda aqui também. Tá? O que você tem que sempre olhar? Tá? No caso do estocástico, o importante é o quê? Essa região acima de 80 e a região abaixo de 20. No caso do IFR, o importante é a região acima de 70 e a região abaixo de 30. Tá? Então essas duas de baixo, abaixo de 20 no estocástico, abaixo de 30 no IFR, sobrevenda, tá? Sobrevendido. A tendência aí é uma dica para que você, quando der uma entrada, entre comprada. E quando o IFR estiver acima de 70 e o estocástico acima de 80, é uma dica aí para você se preparar para entrar o que? Vendido. Tá? Mas tem alguns critérios, tá? Tem alguns critérios que a gente tem que utilizar para que ela dê certo. Deixa eu pegar aqui uma ação qualquer, vamos lá. Pegar uma que eu nunca falei também, vamos lá, mais uma que eu nunca falei. Aqui, Lame. Lame é lojas americanas, tá? Então é a preferencial aí das lojas americanas. Vou pegar aqui desde fevereiro, vai. Deixa eu diminuir só um pouquinho o zoom. Tá? Quando precisar, eu aumento o zoom para ficar mais fácil enxergar, né? Eu vou aumentar bastante o zoom aqui nessa primeira, pelo menos, para que você não tenha dúvida de onde que é o ponto de entrada, tá? Onde que eu vi isso? Então você pega nesse caso aqui, né? Estamos aqui no dia 18 de fevereiro. Você vê que realmente o estocástico está no limite, né? Tá aqui, ó. 0, tá? Tá muito baixo mesmo, tá? Sendo que abaixo de 20 já é interessante você ficar em alerta aí, porque logo deve dar uma entrada. E no caso de FR não, o FR é um pouco mais lento, um pouquinho mais travado. Tá aqui, né? Tá aqui 27, 25 aqui. Mas vou até aumentar o zoom para você ver bem mesmo que ele entrou. Então ele tá dentro. Ele tá mais ainda, vamos lá. Tá mais. Então você vê que ele chegou a passar realmente a linha preta. Tá? Deixa eu bater aqui na mínima aqui. 27,88. Quando que é a entrada? Tá? Você sempre olha primeiro para o IFR. Porque o IFR é mais lento, o IFR é mais certeiro. Dá uma entrada mais certeira, tá? O estocástico, como é o estocástico rápido que eu estou utilizando aqui, ele vai dar mais falsas entradas. Mas ele é o controle do que? Do IFR, porque o IFR vê ele vê mais de longe, ele vê mais a tendência suavizada, tá? E é essa que no final que dá lucro, tá? Sendo que o estocástico é mais o ponto realmente de entrada. Mas como que se dá? Então você teve aqui, então você estava acompanhando as ações da lojas americanas. Dia 17, tá ok, tá em declínio, né? Você vê que no estocástico já está quase entrando aqui realmente abaixo de 30, abaixo de 30, mas abaixo de 20 que interessa para mim, mas está ali muito próximo. E o IFR não, o IFR está um pouquinho mais distante, né? Está mais próximo de 42, quer dizer, tá um pouquinho longe. Mas já fica alerta aí, porque ela já vem numa tendência de queda, então deve atingir esses patamares. Aí no dia 18 de fevereiro, tá, desse ano aqui, 2014, o que acontece? Os dois entraram, tá? Então você pega aqui o estocástico afundou, como eu já falei, e o IFR entrou que é abaixo de 30. Aí alerta total, tá? Quando sair, você tem que ficar de olho para não perder muito tempo. E é rápido essas coisas, né? Por quê? Porque chegou no dia 19 aqui de fevereiro, o que aconteceu? O estocástico superou, tá? Superou o 20. Então aqui, ó, superou, ou seja, ao longo da formação desse candle ele superou o 20. E ao longo da formação do candle, o IFR saiu, tá? Saiu o quê? Saiu da região abaixo de 30. Então, o IFR saiu de 30, entrada. Mas entrada quando? Quando também o estocástico passar de 20, no caso da operação de compra. Eu vou fazer alguns exemplos aqui até agosto, seja lá quantas entradas tiverem, para você ver bem como que se dá isso, tanto operações de compra quanto operações de venda. Tá? Então vamos lá. Então como que isso é feito? Então eu pego aqui o meio do candle, tá? Então meu estudo é sempre conservador, não vou achar que você comprou na mínima aqui, né? Não, você comprou aqui, comprou no meio. R$ 11. Tipo, compra.
Stop loss, tá? Como que eu defino stop loss? Eu pego os últimos 4 candles, incluindo o que eu entrei, e vejo qual que é a mínima que deu, tá? Porque esse é um oscilador o quê? De momento, tá? Então, esse momento de entrada, ele só é válido caso a ação não tenha depois uma queda acima, tá? Do que ela vem caindo, tá? Então quer dizer que o momento foi falso, foi um falso momento. Então, meu stop loss, minha perda máxima admissível, é caso ela renove essa mínima. Se renovar essa mínima é porque o momento estava errado, tá? O indicador errou. Mas ele erra bem pouco, tá? Vai ser até difícil achar um que tenha dado prejuízo. Mas enfim. Então, 10,85. Deixa eu tirar o mouse para não te atrapalhar. Aí aqui eu fiz em Excel aqui, só para caso você vá operar com base nesse indicador, já deixa um Excelzinho pronto, você não precisa ficar calculando toda hora quanto que tem que ir de stop loss, de stop gain, tá? Já faz direitinho. Então, se você quiser até pode dar um pause aí no vídeo para você copiar a fórmula, tá? Então, até aqui. Então, o stop loss, perda máxima, deu 15 centavos por ação. A margem, por uma ação desse valor, por causa de 2 centavos, tá? O que é essa margem? Essa margem é no caso do que? Igual eu falei no curso de introdução, você nunca pode admitir um ganho menor que a sua perda, tá? Então, se você está disposto a perder 1%, você tem que estar disposto a ganhar no mínimo 1%, tá? Só que como tem um custo, não pode ser 1% seco, tá? Quando você pensa na sua entrada e na saída em termos de percentuais brutos. Por quê? Por causa das despesas. Então tem que colocar essa margem que é para que, caso você tenha ganho equivalente realmente à perda que você admitiria. Então essa margem acaba forçando você a ter um stop gain um pouco maior. Tá? Então, e já calcula aqui, também está a fórmula aqui, baseado o quê? O quanto eu quero perder, quanto eu estou disposto, né, que eu quero, quanto eu estou disposto a perder nessa operação, o risco que eu estou assumindo nessa operação, mais a margem para cobrir despesas, é quanto no mínimo eu tenho que ganhar, tá? Essa operação aqui é um pouco diferente daquela com as médias móveis, porque ela não te dá entrada e depois a saída, tá? Isso não funciona bem. Você tem que realmente definir o seu ganho e sua perda no momento que você entra, tá? Só que é bem interessante porque porque você não precisa ficar esperando uma virada igual na média móvel, às vezes muitos meses para dar uma saída, tá? Nesse aqui você já tem uma definição pré-estabelecida, baseado no que está acontecendo naquele momento, tá? No momento da ação. Então é bem legal. Inclusive na hora que você fizer o seu backtest com as ações especificamente que você deseja operar, você tem que confirmar isso, tá? Qual que é a melhor definição de stop loss e stop gain? Pode ser baseado em 4 candles, funciona bem para algumas, para outras pode não funcionar muito bem. Então no seu backtest tem que ir refinando isso. E o stop gain, você vai ver que algumas vezes aqui vai dar saída precipitada mesmo, tá? Então no seu backtest tem que ver que geralmente quanto que daria, quanto que dá quando a operação é acertadora. Se der um percentual maior que isso, você aumenta seu stop gain. Não tem problema ser 1% de perda e 2, 3% de ganho. Melhor ainda, né? Então, mas é o backtest que vai te dizer isso. Aqui eu estou fazendo bem conservador, que seria o mínimo, tá? O mínimo aceitável, tá? Então, eu aceito. Você pode ver até aqui embaixo. Perder 1,36%, eu quero ganhar no máximo 1,5%. Eu quero ganhar no mínimo, né? Na verdade, 1,55%, tá? Se der qualquer coisa menos que isso, é inaceitável em relação aos ganhos. Então, se eu estou assumindo perder 1,36, eu quero ganhar 1,5, tá? Pelo menos. Então, vamos lá. Então, quando chegou aqui, eu entrei, né? Entrei aqui R$ 11. Ok. O que aconteceu depois, tá? Eu nunca posso sair no mesmo dia, tá? Essa operação é diária. Se é diário, não é day trade. Se não é day trade, eu não vou sair no mesmo dia. Então, eu entrei, seguro. Vou ver no dia seguinte. O ideal é até sair quando tiver próximo entrar quando estiver próximo do fechamento, tá? Para você pegar realmente o indicador desenhado. Então, próximo do fechamento você entra. Aí vamos para o próximo dia, que aconteceu no dia 20 aqui de fevereiro, né? A ação se movimentou, tá? Então, o meu stop loss é 10,85, que é aqui embaixo. Ou seja, não tem a menor dúvida de que não pegou esse preço. Ou seja, eu não fui estopado por caso eu tenha entrado com base nesses parâmetros. E será que eu teria saído? Stop gain 11,17. Opa, saí quando? Saí no dia seguinte. Pô, podia ter saído depois? Podia ter saído depois. Aí é o que eu falei. No seu backtest você verifica se vale mais a pena assumir um risco maior
É um risco de tempo, no caso, né? De ficar mais tempo posicionado com a ação, para ver se vale a pena, tá? Às vezes vale a pena sair antes mesmo, sair rápido, tá? Já ganhou lucro aí 1,5% de um dia pro outro, tá ótimo, e você entra numa outra oportunidade, tá? Porque às vezes você acaba ficando travado porque demora para amadurecer. Mas o seu backtest que vai te dizer isso, tá? Cada ação tem o seu jeitão, né? Então, ok, deu ganho, beleza, já 1-0 aí pra esse ataque aí do vôlei aí, né? Então vamos lá. Então, aqui eu vou ficar sempre de olho o quê? No IFR. Que é o IFR que é o controle, na verdade, né? O estocástico só vai me dar entrada. Então vamos lá. Então, o que é importante? Eu ver o IFR ou abaixo dos 30 ou acima dos 70. Tempo passou, tempo passou. Opa, aqui ó. Então chegou aqui o IFR deu entrada. Deu entrada acima de 70, quer dizer, ele rompeu essa linha, aí eu vou entrar. Vou entrar quando? Quando o estocástico me dizer que tem que entrar realmente. Se só um der entrada e o outro não, tô fora, tá? Então aqui ó, IFR tá firme ainda, tá bem altista, bem pesado, bem sobrecomprado. Continuou dessa maneira, continuou por muito tempo, muitos dias você de olho. Bateu muito perto, mas não saiu. Aqui saiu. Tá? Aqui saiu. Então aqui saiu o IFR e saiu o estocástico no mesmo momento. Às vezes é no dia seguinte só que um ou outro dá a saída. Então, beleza. Então, nesse dia aqui, 14 de abril, você vê que realmente demora para aparecer novas entradas. Deu saída. Aqui, preço 13,90. Quando eu falo saída, é o quê? Para vendido, tá? 13,90 venda. Qual o risco máximo? 4 últimos candles, considerando o próprio que eu entrei, que é o R$ 14. Tá aqui. É uma operação um pouquinho mais tímida nesse caso, né? Perda máxima 0,7, ganho máximo 0,86. Mas se for de um dia para o outro, não sei se vai acontecer isso, é bem interessante. Opa, na mosca. Então aqui, ó. Tem dúvida, tá? Mas tem um risco máximo stop loss 14, né? Aqui em cima, né? Não correu nenhum risco em nenhum momento de eu ser estopado, tá? Nem próximo disso. E stop gain 13,78. Nossa, bateu aqui lá de cara na abertura. Tá? É muito provável que como a abertura foi aqui, você ganhou muito mais. Ganhou, na verdade, 13,63. Por quê? Porque quando abriu, já abriu aqui embaixo. Aí você simplesmente realizou o lucro no caso da operação vendida. Obrigatoriamente, porque só ao longo do dia, só que ela chegou nesse preço. Ótimo, né? É isso aí. Eu falei, uma máquina de ganhar dinheiro. Quanto que foi o lucro? Quer calcular? Vou calcular. Então foi quanto mesmo? Na abertura? 13,62. Então entrei a 13,90, saí a 13,62. Divido um pelo. Divido um, divido um pelo outro. Vai me dar o fator. 0,98. Aí eu faço o seguinte, nesse caso. Deixa eu botar aqui, gente. Porcentagem. 2,01%. Foi até melhor que aquela outra operação. Então é isso que eu ganhei. Ganhei 2,01%. De um dia para o outro, de novo. Então, vamos lá, a vida que segue. Aqui você pode ver que o estocástico afundou, tá? Mas o IFR continua firme, então quer dizer, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Opa. É. Se você for agressivo, mas não adiantou nada. Aqui o IFR tocou aqui no limite aqui. Então quer dizer, se você for agressivo, você até poderia assumir isso aqui como uma entrada, tá? Não é o ideal, tá? Mas dá para assumir. Se tiver algum outro estudo complementar a esse, que é igual eu sempre falo, a técnica funciona bem quando você usa vários estudos ao mesmo tempo. Mas e se o outro deu entrada, aí é interessante. Só que o estocástico não deu, o IFR deu, mas o estocástico não. Às vezes um dá, o outro não dá. Por isso que é legal, tá? Então, nesse caso, a minha recomendação é que não entrasse, tá? Ah, mas deu lucro depois? Não sei, vamos ver. Teria dado lucro, mas não deu entrada, tá? Tem que ficar firme. Então vamos lá. Uma pena, né? Acontece. Mas é disciplina. Aqui será que deu entrada? Deixa eu aumentar o zoom. Dia 20, tá? Dia 20 de quando? De maio. Não, chegou muito perto e não entrou, né, gente? Aqui, ó.
eu aumentar mais ainda. 20 de maio. Não, não entrou. Não entrou, não entrou, não entrou. Ah, mas eu sou agressivo. Então você entra, tá? Mas você não tá ao pé da letra da sua estratégia. Tá correndo um risco maior. Teria dado ganho? Teria, né? Entrou aqui, porra, lógico que teria. Mas não é o ideal adequado. Agora, se no seu backtest você vê que, pô, mesmo nessa situação, quando entra, dá certo do mesmo jeito, beleza, tá? Não precisa se engessar em relação ao que eu falo aqui. Opa. Aqui, ó, estamos no dia 9 de junho, o IFR entrou na faixa de 70, quer dizer, alerta porque logo vai dar entrada. Aí no dia 10 aqui tá muito no limite, que ele tá muito próximo, aí eu tenho que ficar bem esperto mesmo, que a qualquer momento deu entrada. E deu. Deu aqui, deu no dia 11. 11 de quando? De junho. Então o IFR deu entrada, o meu controle com estocástico deu entrada. Então eu entrei. Entrei aqui, ó, 14,45. Deu venda de novo. 14,45 venda. Stop loss os últimos 4. Pega a máxima. Tá? A máxima foi um pouquinho mais alta aqui. 14,80. Tá? Calculou margem. Então aqui nesse caso, estou disposto a perder, assumo o risco de perder 2,42% e um ganho máximo de 2,56%. Ganho bom também de novo. Né? Então foi aqui, né? Dia 11 de junho. Vamos ver o que aconteceu no futuro. Ixi, esse aqui não tem nem dúvida de novo, hein? Então, meu stop loss, que era 14,80, não chegou nem perto de correr o risco de pegar em nenhum momento. Tá? E meu gain, que era 14,08, já no dia seguinte aqui, ó. Nossa senhora, foi bem fácil. Abriu já bem próximo de, né? Abriu 14,21 já bem próximo do meu stop. O dia correu, tá? Então ficou um tempão aqui, ó. Esse candle, tá? Então teve mínimo ainda aqui, máximo aqui, mas passou nessa faixa, você saiu, tá? Por isso que é ideal. Você entrou aqui, já deixa definido o seu stop loss e gain. Deixa definido já, por quê? Porque aí você não precisa ficar acompanhando. No outro dia você só olha o resultado. Porque geralmente se, essa operação não vai durar. Deu entrada, 1, 2 dias, tá? É bem raro dar mais do que isso. A não ser que seu stop gain esteja meio esticado aí. Mas, beleza. Então, ganhe de novo. Então vamos lá, vamos continuar acompanhando o FR. Vamos lá. Opa, chegou bem perto aqui no dia 2, né? Mas não entrou o IFR. E teria dado ganho. Então, mesma coisa que eu falei anteriormente. Pega o backtest lá e dá uma olhada. Para ver se mesmo trabalhando um pouco mais agressivamente, o que seria não esperar chegar abaixo do 30 se também daria lucro. Tá? Mesmo assim eu não recomendo não. Aqui sim, hein? Olha aqui que legal. Essa aqui é uma situação bem interessante, porque deu entrada, né? Eu vou até aumentar o zoom aqui, então eu estou no dia 22 de julho. Ok. Vou aumentar bem o zoom aqui. O zoom tá tão grande, tá até ruim de ver. Deixa eu diminuir um pouco. Então, entrou. Você tá vendo que a linha preta chegou a ficar abaixo da amarela, tá? Então, o IFR entrou. O IFR entrou e depois saiu, tá? Aí o que acontece? Só que o estocástico não. Se no dia seguinte, mesmo que o IFR tivesse voltado e o estocástico tivesse caído, pode ser que dê entrada sim, tá? É uma entrada não 100% segura como as demais, mas seria uma entrada sim. Também não é o ideal, mas pode ser o caso. Aí ficou lá brigando, né? Aqui o IFR já está realmente ameaçando sair dessa zona e saiu, deu entrada finalmente, tá? Estava de olho esses dias todos, pô, finalmente saiu, tá? Não importa qual dos dois estocásticos rápidos saiam, tá? Porque você tem de 2 períodos, tá? O de 13 e o de 14. Qualquer um dos dois que sair, tá ótimo. Então vamos lá. Então, 14,99, venda de novo. Os últimos 4 candles, então a máxima é aqui. 15,21. Máximo que eu perco, 1,47, que eu aceito perder, e eu quero ganhar 1,6. Então, deixa eu travar aqui no dia, que eu sei que é esse. Vixe Maria, foi bom demais, ó. Então, o meu stop loss, que era 15,21, não chegou nem perto, nem menor chance de pegar ele. E meu gain, que era 14,75, de novo, no dia seguinte,
tá? Pouco tempo depois, aqui um pouquinho abaixo aqui do preço de fechamento, já pegou, tá? Então, bem tranquilo de novo e aqui, ó, teve ainda mais duas oportunidades, tá? Então você pode, se no seu backtest você conferir que vale mais a pena segurar, aí você segura, tá? É a história da ação que vai te dizendo isso. E já estamos em agosto, não vai ter mais entradas, hein? Chegamos aqui no dia 29 de agosto, tem que esperar sair, tá? Então, o dia que eu gravei, agora você já sabe, 29 de agosto de 2014. Então, dando saída, seria entrada de novo. É até legal que você pode confirmar, tá? Então, já abre aí no seu sistema e coloca esses osciladores, né, estocástico e IFR, e começa a acompanhar especificamente as americanas, tá? Acompanha aí, vamos ver. Então, você viu que ela está, tanto IFR quanto estocástico, estão acima, respectivamente, de 70 e de 80. E quando eles cruzarem, seria venda. Então, você faz aí uma simulação, aí um real test. O que seria um real test, tá? Em vez de fazer um backtest, como eu fiz aqui que eu estou ano passado, fazer uma simulação, né? Operar na real. Só que sem dinheiro, né? Só anotar. Então, quando cruzar, você simula que vendeu, calcula o stop loss e gain como eu fiz aqui e vê, tá? A entrada. Mas você vê que é bem tranquilo, tá? Não tem nada demais. É uma pena que dá tão poucas entradas, tá? Então, nesse caso aqui, a pessoa tem que realmente é, vamos supor, você quer operar baseado nisso mesmo. Você gostou muito disso, achou melhor que média móvel, ou você pode usar todas juntas, tá? Inclusive o backtest que eu vou fazer, eu vou usar o número máximo possível de osciladores simultaneamente. Mas vamos supor que você gostou muito dessa, quer operar com base nisso. Só que dá poucas entradas no ano, né? Você viu aí? Eu fiz quantos estudos aqui? 4, 5? É muito pouco. Então o que tem que fazer? Você tem que aumentar o número de oportunidades, como? Estudando o maior número de ações, tá? 10, 15 ações. O que não é tão bom assim, porque é difícil você conhecer bem 10, 15 ações, só que num oscilador um pouco mais confiável como esse, até dá para abrir uma exceçãozinha. Só que você tem que fazer um backtest para cada um, tá? Para ver se o IFR e o estocástico vão funcionar bem nela também, tá? Em outras não, em outras dá mais stop do que o normal e também você precisa fazer o backtest para definir o seu stop loss e o stop gain, tá? Que é a média, tá? Por exemplo, quando deu entrada ali atrás e que você viu comigo que teria dado um ganho muito maior se eu tivesse segurado a posição, então aqui, que deu entrada e entregado muito mais, esse número aqui você tem que calcular para todas as vezes que isso ocorre, tá? Então toda vez que deu ganho, quanto ganho deu, para você ir computando. Aí você pode fazer uma média desses números para você saber qual que é o stop gain adequado para esse tipo de operação, para esse tipo de ação. Tá? Então você tem que fazer um backtest para cada um, porque cada um tem sua característica, cada um tem um comportamento comum, tá? Uma oscilação comum. Por exemplo, a Petrobras é muito mais volátil do que a Vale, então um backtest para as duas vai dar resultados diferentes em relação à perspectiva de ganho e risco de perda também. Mas você pega aí 10, 15 ações que você vai ter sempre a oportunidade, pelo menos aí, pegando 10, 15, né? Uma, duas aí ao mês, tá? Mais uma operação que você acerta já bateu aí tranquilamente aí a renda fixa, a poupança, bateu tudo. Tá? Então dando uma por mês você já está ganhando, tá? Dando duas, três aí o lucro pode ser muito bom. Ok, gente. A próxima aula eu vou fazer um backtest. Tá? É muito importante, tá? Eu recomendo que realmente vocês assistam com bastante cuidado, tá? Porque é o que é um backtest bem feito é o que assegura a tranquilidade das suas operações, tá? E quando você for fazer na realidade, em posse do backtest, fica muito mais fácil, porque você sabe exatamente o que você tem que fazer antes da bolsa abrir. Então, quando a bolsa abre, já está tudo definidinho, bonitinho. É bem legal. Tá certo? Obrigado, gente. Até a próxima aula.